Boa noite, bem-vindas. Marisa, querida, Isis, Zenir, Maria Maria. Doutor Adriano, seja bem-vindo. Estou aqui recepcionando Boa nossos noite, doutora convidados. Juliana. Muito obrigado pelo convite, né? Para, Eu parabéns, agradeço né, mais uma pelas suas vez. postagens aí. O pessoal tem se beneficiado muito, tem ajudado muitas pessoas, hein? Eu agradeço por colaborar conosco com essas, né, informações importantes. Aqui nós temos alguns que têm cadeira cativa aqui, né? Jéssica, querida, bem-vinda. Dani, a minha irmã Sandra, Séries, Márcia, Roberto, Miolo, Volney, Daniela, Jorge Teles é um colega, seja bem-vindo. Liliane, a Tânia, minha outra irmã, Oscar, um querido amigo anestesista, Tina, Evelyn, Luísa, Raquel, Kellen, Cris. A Cris é nossa em comum, né? Acho que é meio fã tua também. Jorge, Séries, querida, bem-vinda. Irma, Dayana, Adri, querida, Marisa, seja bem-vinda. Nelson, querido, tu viu que o nosso público é eclético, tem homens, tem mulheres. Dilceia, seja bem-vinda. Maria, Matilde, Adri, Rosana Pagunçati, seja bem-vinda. Rosângela, Darcy, Nádia, sejam bem-vindos. Oi, Rô. Hoje nós estamos aqui novamente, acho que vocês já conhecem o doutor Adriano, né? O doutor Adriano Halbert, ele é psiquiatra, ele já fez a outra live comigo sobre depressão. Adriano, querido, seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito interessante, né? Que é o sono. E eu acho que dentro do tema sono, a importância da melatonina. Eu venho batendo muito nessa tecla com as minhas pacientes. Se tu quiser se apresentar para quem não te Boa noite a conhece todos. ainda. Obrigado, Juliana, pelo convite novamente, né? Bom, eu sou o Adriano, sou psiquiatra, tô formado, vou fazer 30 anos de formatura, recebi o convite do pessoal. Foi eu que passei Sério? teu telefone pro Jorginho ontem. Ele Muito me bem. pediu. 30 anos, né? Eu fiz 27. Obrigado. Bom, Parabéns. então o tema de hoje é um tema, eu acho, de suma importância porque ele acaba atingindo, né, várias áreas da medicina, né? E a pergunta é a questão assim, dormimos bem ou não dormimos bem, né? Como é que é o sono na nossa vida, né? Eu acho que o sono, ele faz parte, na realidade, da nossa pré-história, né? Lá na pré-história, o homem teve que escolher entre dormir, né? Ficando vulnerável, né? Aos predadores, né? Ou ficar acordado e no outro dia não conseguir achar o predador, porque eu acho que aprendeu que é muito importante, né? A questão do sono. Quem já passou uma noite sem dormir, sabe o reflexo no outro dia, né? O cansaço físico. Mas é lógico que isso não se restringe só ao cansaço físico. O cansaço físico é o de menos, né? Tem a ver com sonolência excessiva diurna, risco de acidentes, né? Tem a ver com concentração, né? Tem a ver com irritabilidade, e aí entra a questão do relacionamento interpessoal. E se isso for se estendendo, né, tem a ver com questões cardiometabólicas, né, diabetes, hipertensão, né, pior em quadros reumatológicos, né, diminuição do sistema imunológico, enfim. Eu vou explicar tudo isso no decorrer, e eu acho que questionar a importância do sono, né, todo mundo vai responder sim, sono é importante, né, até porque eu acho que não tem ninguém que não tenha tido a experiência de não dormir uma noite, né, bem dormida, né. A questão é como é que é o sono, qual é a estrutura, né? Às vezes a gente pensa que o sono é um processo passivo, né? E o sono é um processo ativo. Existe uma arquitetura nesse sono. E eu vou tentar explicar um pouco essa arquitetura, depois falando um pouco da questão fisiológica, né? E tratamento, onde nós vamos chegar lá na questão da melatonina, e falar também da melatonina como nosso hormônio, né, natural, né, o nosso sonífero natural. Bom, como é que o sono se constitui, né? Imaginem que existem duas fases, numa quantidade de sono total, em que uma primeira fase, né, que estaria
constituído em torno de 80%, seria o sono não REM. E a outra fase seria o sono REM, em torno de 20%. E o que significa não REM? Não REM, traduzindo, significa que não existem movimentos rápidos dos olhos. E na outra fase, que é uma fase menor, o movimento rápido dos olhos. Essa primeira fase é onde nós temos, quando nós vamos assim, entrando no adormecer, nós temos fases, o N1, o N2 e o N3, que são fases. Há anos atrás tinha o N4, eles condensaram para N3, seriam as fases. Então a primeira fase, que é aquela fase do adormecer, que vai ali em torno de 20 minutos, por ali, é a fase em que o corpo vai relaxando, se preparando para dormir. Então vai vendo aquela moleza, aquela sonolência, aquela diminuição da consciência leve. E vai aprofundando. O que acontece? As ondas vão ficando mais lentas ainda. E nesse processo em que as ondas vão ficando lentas, tu vai diminuindo a temperatura. As 2 horas da manhã é o período em que a gente tem uma temperatura menor. Vai havendo uma diminuição também no metabolismo. Vai havendo um relaxamento maior da musculatura. Nessa fase aparece também o que nós chamamos dos fusos, que vão buscando o sono, vão tentando manter o sono. E nós vamos até a fase de ondas lentas, que é o N3. É o sono mais profundo. É aquele sono em que a gente tem mais dificuldade de acordar. Se alguém nos acordar nesse período, a gente vai levar de uns 5 minutos a uns 30 minutos para se orientar onde é que a gente está. Porque antes foi liberado serotonina, depois começa a liberar outros hormônios e a gente não consegue. A gente fica num estado de sonolência ali e desorientação. Mas por que é importante? Por que são importantes todas essas fases? Esse sono é o que nós chamamos de sono sincronizado. A outra parte vai ser o desincronizado. E nessa primeira parte, que constitui 80%, a maior parte dessa porcentagem está no período do N2, é muito importante a parte da consolidação, na realidade a consolidação das memórias é no sono REM, mas existe uma seleção de memórias, que nós chamamos de homeostase sináptica. É muito interessante isso, é como se o cérebro estivesse fazendo escolhas ali, os neurônios que acabam sendo encarregados por gravar as nossas lembranças, e acaba fazendo uma seleção entre algumas e outras não é aleatório. Abre margem para as novas memórias. E coincidentemente lá no sono REM, onde tem os sonhos, existe uma... Quem sabe a gente até prepara o que a gente vai sonhar, mas isso eu estou falando, isso apenas não é concreto, isso é apenas algumas teorias. Mas enfim, então nessa primeira fase, que é muito importante, nós temos toda essa situação de que pode acontecer o sonambulismo, o terror noturno. É uma fase importante porque o cérebro também começa a se preparar para fazer uma faxina. É como se, a partir do momento que escurecesse, nós fôssemos dormir, o cérebro faz uma faxina mental. Ele, através do sistema da glio linfático, é muito parecido com o sistema da linfa nos vasos, assim, que a gente sabe, que a drenagem linfática, vou colocar assim, no cérebro acontece só que de uma maneira bem mais complexa, e acaba retirando células mortas, e muito importante também, acaba tirando as proteínas beta-amiloides. O que são essas proteínas? É o nosso terror, é o nosso medo, porque elas têm muita relação com Alzheimer. Então, o dormir, dentro desse processo todo, e isso é em torno de 60% que acontece à noite, faz uma limpeza e nos protege desse quadro de demência no futuro. Então, dormir tem um caráter preventivo. A gente sabe que hoje, se a gente dormir menos de 6 horas, e tendo uma insônia crônica, a gente tem 3 vezes mais chance de ter um quadro demencial. Acho super importante isso aí. Bom, aí indo
para o sono REM. O sono REM é o contrário. Tudo que acontece no não REM, né, que a gente usa o sistema parasimpático, né, no sono REM a gente usa o sistema simpático. Então o que, que acontece? Existe um aumento da pressão arterial, existe um aumento do metabolismo, né, existe um aumento da frequência respiratória, né, e existe uma atonia muscular. Né? Como a gente sonha, a maioria dos sonhos acontece aí, atonia muscular, né? O que é atonia? Não mexe os braços, as pernas, né? Só as funções vitais. Provavelmente para evitar que a gente vivencie os sonhos, né? Imagina se eu não tenho isso, estou sonhando que estou lutando boxe, né? Coitado de quem estiver do lado. Então até existem algumas alterações nesse sonho que é exatamente isso que acontece com pessoas com mais idade. Então esse sono desincronizado, as ondas, elas são muito parecidas com a vigília. São ondas rápidas, né? Frequência, né? É um sono com características, né, da vigília. E aí que acontece também o movimento rápido dos olhos, né? Essa questão do movimento rápido dos olhos, em 1950, teve foi um cientista de Chicago, se não me engano, que observando os filhos, né, em 53 ele lançou um trabalho, ele observou um movimento, né, ocular nos filhos e acabou relatando isso, e aí que começou a se desenvolver toda a questão do sono REM. Né? Hum, claro. Adriano, posso fazer um parênteses? Tu sabe que essa história do sono REM eu sempre conto para as minhas pacientes quando elas estão gestantes. Né? E eu andei lendo algo sobre a Segunda Guerra Mundial, que eles também fizeram testes, né, do sono REM, que eles pegavam os prisioneiros de guerra e acordavam eles quando eles estavam dormindo, justamente quando estava com movimento rápido dos olhos. E aí as mulheres, quando tem... Na gestação elas já Uhum. dormem um pouco menos, né? A qualidade de sono não é tão boa. Mas depois que as crianças nascem, porque as crianças elas já não nascem ainda com sono REM organizado. Então elas acabam amamentando a cada 2, 3 horas. Então eu cuido muito isso para evitar depressão pós-parto. Eu sempre oriento elas, porque acho que eu tive um caso até hoje assim, de depressão, que foi uma menina que eu até tinha aconselhado fazer terapia e até entrar com sertralina, que é o antidepressivo de escolha no Uhum. pós-parto, né, na amamentação, e ela não quis e ela tentou matar o filho, né? Então, assim, aí eu sempre cuido muito isso. O paciente veio chorando, tá? Porque elas não têm isso, o sono REM, né? Que tu estava falando da importância dele. Então, as mulheres, nesse período, eu já vi que tem algumas grávidas minhas que estão assistindo, inicial gestação, não falamos sobre isso ainda. Então, esse é um ponto que lá na frente nós vamos conversar justamente com elas sobre a orientação da importância dessa fase. E muitas vezes as pacientes acham que depressão é chorar. E não, muitas vezes é cansaço, é não querer fazer nada, é não querer ficar perto das outras pessoas. Então, só um Obrigado. parênteses aí do sono É, REM. aí a gente vê a importância, né, de um sono no sentido de uma arquitetura dele, né? Eu nem falei das Uhum. porcentagens do N1, N2, N3, até porque, ok, mas nós temos que cumprir algumas metas, né? Então, o sono é um processo ativo, né? Olha quanta coisa acontece, né, à noite, né? Na realidade não é passivo, né? Então, aqueles workaholics que dizem assim, não, dormir é perda de tempo, né? Eles estão extremamente enganados, porque fizeram um estudo, em 2016, foi um instituto europeu que acompanhou Estados Unidos, Canadá, Japão e Inglaterra, Reino Unido, tá? E aí acompanhou aquelas pessoas que dormiam mal. Bom, eu não sei se é em euros ou em dólares, eu não me lembro, mas 680 bilhões de prejuízo. Então, quem não dorme bem, no outro dia não produz bem, né? O nosso dia depende muito da noite, mas a nossa noite também depende muito do dia onde eu vou chegar depois, né? A questão... Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que se tu me perguntasse hoje qual é o mal do século, eu acho que é a falta de sono. Porque o que está acontecendo? A pandemia piorou muito isso para uma outra faixa Sim. etária, que foram crianças e adolescentes. As minhas pacientes se aposentam e ficam vendo Uhum. Netflix até as 2, 3 da manhã.
né? Então tu começa a ver todo mundo deixando para de noite. Claro, a gente tem aquelas pessoas que trabalham, que já chegam tarde, mas tem muitas pessoas que chegam cedo em casa. Ah, é hábito. Então eu tenho visto assim famílias todas doentes. Eu tenho uma família que eu atendo todos ali. O pai está acima do peso, pressão alta, a mãe está tomando antidepressivo, que ela está com vontade de esganar as crianças. Aí o menino com déficit de atenção, a menina com hiperatividade. Aí que horas as crianças estão dormindo? Meia-noite. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós temos que alertar muito, né? As minhas, quanto antes, mais cedo elas conseguirem organizar as crianças para dormirem, as crianças não podem dormir no horário dos pais, né? Então, aí tu vê cada vez mais aumentando esses diagnósticos de déficit de atenção, principalmente, e aí, assim, acaba sendo a necessidade de uso do medicamento, e aí, muitas vezes, o próprio, né, eu sei que não faz isso, mas os próprios médicos, os psiquiatras não pensam no sono. Ah, eu vou dar medicação para déficit de atenção, mas não faz um questionário como é que está o sono daquela criança. Então, a gente está observando um aumento de problemas de sono e de outros que vem na sequência, como tu falou antes ali, associado com o pouco sono, né? Porque isso é uma coisa que depois que tu falar, eu vou comentar contigo. Eu tô aqui anotando algumas coisas que estão me vindo, assim, que são questionamentos que me fazem sobre esse lance, assim, de quantas horas dormir, né? Se eu dormir 6 horas, das 10 às 5, que eu peguei aquele pico da melatonina na madrugada ali, uns falam meia-noite até as 4, da 1 às 2, é melhor do que eu dormir da meia-noite às 10 da manhã? Sabe que Ou não tem antigamente, diferença? décadas atrás, existia uma mania de dormir cedo, acordar meia-noite, ficar umas 2 horas acordado e dormir de novo e acordar depois. Pois é, isso está descrito em livros, né? Eu nunca vi, mas tudo bem, está descrito. Mas a questão toda do sono, o que acontece? Um bebê, né, de 0 a 3 meses, ele vai dormir em torno de 17 horas, de 14 a 17 horas. Né? Um idoso, né, de 6, 7 a 8 horas. Um adolescente varia de 8 a 10 horas, né, 9 horas. Então, essa fisiologia, né, tem muito a ver até com características genéticas, né, que são relacionadas mais àquelas pessoas que são mais vespertinas, né? O que é uma pessoa vespertina? Vespertina é aquele que dorme tarde, né, e acorda tarde, né? Isso não significa que ele não vai render, simplesmente ele tem essa característica. E os matutinos são aqueles que dormem cedo e acordam cedo. Os idosos têm uma característica de convergência maior para serem mais matutinos, até porque a questão desse primeiro sono, a primeira fase do não REM, ela dá uma encolhida, né? Ao contrário do bebê, né, e da criança. Então, a sociedade cobra muito dos vespertinos, eles são mal entendidos. Né? Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que levanta às 5 horas da manhã, trabalhar, render e tal, né? Isso é bacana, né? É, é bom para quem tem esse ritmo, né, biológico, né? Então ele aproveita tudo isso. Agora, se eu sou um vespertino que eu começo a render lá pelas 11 da manhã e fui dormir, né, respeitando aí, fui dormir 2 horas, sei lá que horas fui dormir. Não quer dizer que eu não vou render também, mas a sociedade cobra isso, né? Então existe uma certa injustiça com questões que são genéticas. O cara não tem culpa de, né? A pessoa não tem culpa de ter herdado isso aí. Bom, e aí a gente tem aqueles dormidores que são mais longos ou mais curtos, né? Então, dentro de uma faixa, digamos assim, considerada aceitável, né? Porque tu pode ter ali, eu posso dormir entre 8 e 10 horas, por exemplo, um adulto jovem, e se ele se sentir bem, ok. A regra em medicina do sono é assim, como eu levanto, né? Se eu levantar bem, se eu levantar descansado, se eu levantar disposto, com uma sensação boa, eu dormi bem, né? Porque não é a quantidade de sono, é a qualidade de sono. Aliás, é os dois, né? São os dois. A quantidade, mais ou menos, eu acabei de falar agora, a gente sabe, né? Tá, então, em torno de 8 horas, né? 9 horas. Tá, e o que é a qualidade, né? A qualidade tem a ver em respeitar essa arquitetura do sono, como eu falei, né? Em ter um início do sono relativamente, né, em torno de máximo 30 minutos. Existe um período que tu pode até ficar acordado ali, mas em torno de 20 minutos. E ter uma eficiência do sono, que depois existe as polissonografias, em torno de 80% a 85%.
Então, tem parâmetros subjetivos e tem parâmetros objetivos, né? Os subjetivos são mais com o diário do sono, né? Aqueles sincronizadores que a gente vai regulando, né? Os objetivos é aquele actigrafia que acompanha a gente, bota no antebraço não dominante, né? Acompanha durante alguns dias para ver como é que a gente passa, né? O período todo. E a polissonografia, né? Com nível de density, o nível 1, que é o melhor, é que tu vai, tem vários canais, vamos dizer assim, que tu mede, né? Tu tem que medir vários parâmetros, né? Normalmente em hospital, né? Tem evoluído tudo isso, mas normalmente padrão ouro no hospital. Então, existem essas pessoas que têm características de dormir, né? De maneiras diferentes. Bom, e como é que é a fisiologia disso tudo, né? Quem é o nosso maestro, né? que rege tudo isso, né? Bom, tem uma glândulazinha chamada pineal, é do tamanho de um feijãozinho, bota feijãozinho bem pequenininho nisso, tá? No meio do cérebro, em que acaba produzindo melatonina. O que é a melatonina? Melatonina é um hormônio natural, né? Que tem um ajuste, né? Nas 24 horas, né? Sendo que a luz inibe ela e a ausência da luz estimula ela. Então, esse é o nosso relógio, né, biológico do ciclo circadiano, né? Então, nós temos todo um ajuste aí do dormir e acordar em função disso tudo. Só que nós vivemos numa sociedade, né, em que isso tudo se perde, né? Eu me lembro quando eu estava no Instituto Sono, em 2005, lá no Unifesp, eu me lembro de uma descrição naquela época de pardais que estavam morrendo lá em São Paulo, porque está tudo iluminado da noite, eles não sabiam mais o que era dia, noite, caíam dos postes. Então, hoje a luz azul, né, dos aparelhos eletrônicos, né, o estímulo de, por exemplo, rede social é importante, é legal, acho, né, mas à noite não ajuda. A internet à noite, pela questão da variação rápida de estímulos, né, ela acaba te deixando ativado. Então, nós temos que respeitar a fisiologia, né, do cérebro através dos fatores, vamos dizer assim, normais, né? A hora de dormir, né, sem luz. Eu não posso dormir com uma luz, né, forte no meu rosto, eu não vou conseguir dormir, ou eu vou estar, na realidade, inibindo e não estimulando. Então, a melatonina, ela tem uma série de funções, né? A melatonina ela tem um efeito antioxidante também, a melatonina ela tem um efeito antitumoral, ela tem um efeito na questão dos tecidos. Então, aquela história, quem não dorme envelhece, é uma verdade, sim, envelhece, né? Tem relação também com a questão da serotonina, né? Eu já falei, né, fatores imunológicos também. Então, nós temos picos de melatonina que vão aumentando, né, durante o período da noite também, e vai diminuindo pela manhã. Então, na manhã, a melatonina ela diminui porque nós temos o estímulo visual, né? Então, é muito importante que a gente pegue sol, né, para que a gente também regule todo esse sistema, né, porque senão o corpo fica confuso. Eu falei antes da via linfática, né, que também acontece à noite e que faz toda essa limpeza cerebral. E é tão importante a gente cuidar do sono, assim, e ter um sono relaxante, ter um sono que respeita essas fases, porque se nós dormirmos menos de 6 horas, né? Acho que foi no Sleep, congresso que foi em Boston em 2017, se viu que dormir menos de 6 horas tem efeitos cardiometabólicos, né, inflamatórios, diminuição de BDNF, que é o fator neurotrófico de saúde do neurônio. Então, muitos fatores estão envolvidos. Então, a melatonina é o nosso maestro, é aquela substância, né, aquele hormônio endógeno, né, porque nós temos também a melatonina endógena, aquela em que a gente acaba consumindo para ajudar um pouquinho a regular o sono. Né? Quando é que a gente usa muitas vezes a melatonina? Né? A gente usa para adiantar um pouquinho a fase do sono, às vezes está um pouco atrasada. Né? Então, a gente
dar uma enganada no organismo aí para poder iniciar o sono. Então, essa situação toda de períodos de dormir, né? Tu falou da questão dos adolescentes, né? Os adolescentes, eles têm uma tendência, na realidade, a dormir mais tarde. Parece que eles vão aproveitando mais. E não é só adolescente, eu acho que as pessoas em si, pelo ritmo do dia, pela carga que tem, parece que a noite ela tem que ser aproveitada também, né? E aí entra aquela situação de... Oi? Não, pode terminar. Eu quero só fazer uma colocação ali em relação ao que pode atrapalhar o sono Não, à pode noite colocar, também. eu estava terminando. Na minha última live eu falei sobre destoxificação e eu acabei falando um pouco sobre Sim. poluição eletromagnética. Então, por exemplo, carregar o telefone no quarto, principalmente, né, próximo da cabeça. Então, tudo isso são fatores que influenciam a temperatura do Uhum. quarto, por exemplo, né, que a temperatura do quarto deveria estar um pouco mais fria em relação ao restante do ambiente, né? A luminosidade, tu já falou, que é muito comum as mães, às vezes, quando as crianças são pequenas, colocar uma luzinha azul para controlar a criança. Então eu digo para as minhas, olha, botem uma lâmpada vermelha se vocês querem ter alguma Verde? luminosidade, mas não coloquem azul, né? Uma verde. Agora há pouco tem uma paciente que é Hum. nossa, que daí eu já vou falando no meio, assim, para não perder a conta dela. Por exemplo, eu já andei lendo também que ela perguntou assim, o que é acordar às 13h30, 4 horas, depois voltar a dormir? Então, cochilos antes ali das 10 horas, normalmente, se tu cochila ali 8, nem que seja 10, 15, 20 minutos, isso atrapalha, porque às vezes tu dorme e depois tu vai acordar ali a 1, 2 da manhã ou até um pouco mais, dependendo do horário que foi esse cochilo. Isso é uma coisa que também tem pessoas que dormem ao meio-dia, mas eu acho que o cochilo que atrapalha mais é esse que acontece antes da fase de dormir ali à É. noite, né? Alimentação também é outra coisa, né? Por exemplo, tu vai fazer uma alimentação muito pesada, tu sabe que eu estudo tipo sanguíneo, por exemplo, tipo sanguíneo A, fazer atividade física depois das 18 horas, no máximo 19, ele vai atrapalhar o sono, né? Porque deve aumentar o cortisol, ele vai ligar. Então, o A, se pudesse escolher para fazer exercício, o ideal seria ser mais cedo, né? Que mais? Álcool é outra coisa que também é uma coisa que é muito comum, que eu diria que é outro mal do século. Eu tô virando enochata agora, eu sei que bato nessa tecla, né? Então, são algumas coisas, e eu acho que talvez um dos fatores mais importantes que faz com que as pessoas percam o sono é a ansiedade, a preocupação com as coisas externas, né? Então, aqui alguém perguntou, quando não faz cochilo e acorda? São vários fatores, né, Márcia? Então, em princípio, eu teria que fazer um diário do sono aí para ver o porquê que isso está acontecendo. Se é eventualmente, né, é tranquilo. Agora, se isso acontece muito frequente, acho que tem que ir conversar com a doutora Adriana para ver Sabe exatamente o que que está acontecendo. essa situação do dormir depois do almoço, né, é muito particular. É bem interessante isso. Não tem assim uma explicação muito lógica para isso. Tem pessoas que depois do almoço, se tirar ali um cochilo, ali uma cestazinha de meia hora, 40 minutos, renova cognitivamente e acordam bem, renovadas, né, com um novo gás. E tem pessoas que se fazem isso, acordam com dor de cabeça, mal-estar, não fecha, não cumpre o papel, né? Então não é regra, né? Isso é muito individual, né? E como eu falei, existem características até genéticas e epigenéticas na questão do sono, né? Então, a regularidade no sono é importante. Por exemplo, estava falando antes da questão da higiene do sono, né? Sim, a temperatura ela é muito importante, né? Em torno ali dos seus 22 graus. Eu sempre digo, tá, tem algum aparelhinho no quarto, pega uma fita isolante, vai lá e põe, né? O horário, o horário para dormir. Aquilo que tu estava falando antes, a família que tu trata, né? Vamos estabelecer um horário para dormir, né? Vamos dormir às 10. É claro que com essa questão do adolescente aí existe a briga. E briga, mas daqui a pouco vai, né? Então, mas estabelecer um horário de uma certa regularidade, tanto do dormir quanto acordar, é o fator principal. Porque nós temos reguladores do ciclo sono-vigília, do ciclo circadiano, e tem os sincronizadores, né? O principal é a luz.
mas pode ser atividade física em tal horário, pode ser a janta em tal horário, pode ser, enfim, outras atividades em que o organismo, o cérebro interpreta aquilo ali como algo que vai organizar para preparar até para uma outra atividade que é o próprio sono. Então, a organização é muito importante. Dormir às 8, daqui a pouco dormia às 11, daqui a pouco dormia à meia-noite. Aí, essa semana eu vou dormir pouco, porque final de semana eu vou recuperar o sono. Não é assim. Os estudos mostram que pessoas que querem recuperar o sono no final de semana nem recuperam muito bem. Até se sentem mal, se sentem cansados, até aquela moleza. Né? Não adianta também dormir a semana inteira um monte, porque final de semana eu vou fazer uma festa, vou economizar sono. Não, isso não existe. Né? Então, é a regularidade. Mas, enfim, no quarto, sim, tu tens toda a razão. A questão da luminosidade, a temperatura. A gente tem que aquecer as mãos e os pés, viu? Essa história de que os avós falam, aquece, os avós falavam, né? Mãos frias, pés frios, sim, tem que aquecer, porque existe uma termorregulação no corpo. Fala. Tem algo que já tem algumas pacientes minhas. Eu sou uma que tive um benefício maravilhoso. Tu sabe que o principal causador de mãos e pés É, frios é o T3, que os endócrinos não estudam muito, né? E tu sabes que eu venho faz uns 2 anos que eu comecei a usar próprio e até atendi um casal essa semana que ele disse, doutora, a senhora não tira o T3 da minha mulher. Então, assim, pés e mãos gelados, pés e mãos ressecados. Eu sofria muito no inverno, eu achava que eu tinha nascido na serra, né, que lá era muito frio. Então, isso é uma coisa interessante, porque o T3, ele olha também só, regula não a nossa sabia disso. homeostase. Como o T3 ele é um hormônio ativo da tireoide, está ligado a. Eu disse que eu vou fazer uma live de T3 para me apanhar de algum endócrino. Então, assim, aí o T3, como ele está ligado em receptores, ele não é um hormônio assim próprio para controlar a tireoide. Então, pessoas com colesterol elevado, tireoidite de Hashimoto, que está muito associado com insulina elevada, resistência à insulina, risco de diabetes, obesidade, muitas vezes está associado com o T3 baixo, né? A pele muito ressecada, muitas vezes as pacientes cai cabelo, vai no dermato, faz infiltração, gasta horrores, é o T3 baixo. Cansaço, depressão, diminuição da memória, foco, intestino preso. Então, na verdade, eu tenho uma lista, eu sou de fazer listas, assim, né, de questionários dos pacientes. Então, assim, nesses pacientes, às vezes chega a ter, acho que são 22 ou 23 perguntas, alguns quase gabaritam, né? Então, mas a temperatura de pés e mãos gelados é algo. E a própria depressão, Adriana, é uma coisa que às vezes tem que dar uma olhada, que o T3 ele influencia muito. Só um adendo ali no pé e mão Certo. gelado. Bom, e muito importante a questão dos psicoestimulantes, né, até as 4 horas. A gente sabe que muitas vezes a cafeína acaba caindo 50% 7 horas depois, né? Então não é assim, parei, pronto, né? Então os psicoestimulantes, né? E o chimarrão é um deles, tá? Não é porque é cultural que eu posso tomar chimarrão às 6 da tarde, 7, porque eu não vou dormir, né? O que mais? Com uma comida mais lauta, mais pesada, tentar comer um pouquinho mais cedo, porque a gente sabe até que tem a relação da própria melatonina com a questão da diabetes, né? Como é um fator regulador de insulina ali. Então, evitar aquela cesta. Até tem um estudo no Medscape sobre ceia e antes de deitar, né? Não é legal, não é bom. Dentro da higiene do sono, né? Também evitar os aparelhos, já falei. Não usar Não a usar a cama cama. É, como a cama ela é escritório, como usada para templo, dormir e né? para outras coisas, mas para namorar. Agora, para estudar, não. Estudar vai estudar na sala, né? Não É. usar a cama com esse fim. Enfim, não levar trabalho para a cama. Que mais que a gente tem que também cuidar, né? Acho que esses são os fatores principais. Tentar não ter as preocupações É, da cama também, né? Porque eu acho que esse é um dos grandes sim. problemas. Então, dentro dessa higiene do sono, né, que a gente tem que cuidar, né? A maioria das pessoas não faz, né? Não cumpre, né? A questão da bebida alcoólica, né, à noite, né? As pessoas têm uma interpretação errada do álcool, né? Como o álcool relaxa e faz eu dormir. Não, o álcool ele faz uma fragmentação do sono.
É diferente. A pessoa que toma bebida alcoólica, ela tem aquele relaxamento, mas ele fragmenta o sono depois, né? E aí tu levanta, na realidade, cansado. Então tu não teve uma noite de sono boa. Porque o que que acontece? Dentro da fisiologia do sono, nós temos os micro despertares, né? Que a gente tem até 10, 11 por hora, que é normal, é um processo fisiológico normal, né? Nós temos as apneias também, que até 5 tá ali. Pode acontecer, de 5 a 15 é leve, de 15 a 30 é moderado, de 15 para cima, né, são graves. A gente chama das apneias obstrutivas do sono, né? Tem as centrais, tem as obstrutivas também. Bom, são os principais eventos, né? Assim, se a gente fosse colocar, as apneias e a insônia são os principais eventos. A insônia, ela atinge 73 milhões de pessoas do Brasil, né? É muita coisa. É uma prevalência de 15%, e agora, como tu estavas falando da pandemia, isso aumentou muito, né? Aumentou muito a ansiedade, aumentou muito a depressão, aumentou muito a insônia, aumentou muito distúrbios cognitivos, déficits cognitivos, né? Enfim, a pandemia trouxe algumas sequelas aí mais tardios, né? Então, falando um pouquinho de insônia, né? O que que é a insônia, né? Insônia é aquela dificuldade, né? Seria o principal evento, tá? Que atrapalha o sono. A insônia, ela é aquela dificuldade de iniciar o sono, né? De manter o sono ou aquele despertar precoce. Existe a insônia aguda. O que que é a insônia aguda? É aquela que pode acontecer com qualquer um de nós. A gente vai viajar e aí ficamos num hotel X lá e a cama não está muito legal. A gente não consegue se adaptar. Eu posso não dormir aquela noite e foi uma insônia aguda, né? Foi um momento, né? Isso pode acontecer em outros episódios também. Eu tenho uma prova no outro dia, não consegui dormir, estou preocupado, né? Então esses episódios de insônia podem acontecer, e, enfim, dependendo dos estímulos, dos fatores estressores que a gente está envolvido. E ela acaba se tornando crônica quando a gente tem mais de 3 episódios, né? Em torno de 3 episódios na semana, por 3 meses, seria o corte, né? Então aí a gente pode chamar ela de crônica. E algo muito interessante, né? Que quando existe o prejuízo na capacidade funcional no outro dia, quer dizer, eu não estou rendendo bem, eu estou sonolento, minha cognição está ruim, eu estou tendo prejuízo, né? A gente chama de transtorno de insônia, né? Então, é uma classificação mais atual. E existe também a questão toda da duração dela, né? Ela pode durar o tempo dela, né? Existe, que é o pior quadro, que é a insônia crônica, né? O transtorno de insônia crônica curto. Esse é o que acaba nos prejudicando mais, porque esse é o que tem relação com aquilo que eu falei antes, de menos de 6 horas. Porque qual é o período, assim? Por que curta? Porque se na minha faixa etária eu deveria dormir 8 horas, eu tenho insônia nesse período, ok. Agora, se eu tenho um tempo menor de sono e ainda tenho insônia, esse é o período, né? É onde começa a ter os problemas inflamatórios, as interleucinas 6 começam a aumentar, né? Enfim, toda a parte cortisol aumenta também, né? Tem uma alteração no eixo hipotálamo hipófise adrenal. Então, dá uma mexida geral na parte clínica, né? E se estende com certeza para complicações, né? Do tipo desenvolver uma diabetes, né? À noite também, eu acabei não falando, a gente tem alterações em leptina e grelina, né? Que é da saciedade, da fome. É, Tinha exatamente. Então, perguntado aqui não para dormir falar. engorda, sim, não engorda, não dormir engorda e envelhece, né? Enfim, tudo que a gente não quer, né? As pacientes me perguntam o que que eu faço. Eu não envelheço, uma delas eu brinco, né? Eu não tive filhos, que quanto mais filhos se tem, menos se dorme, né? E mais preocupação se tem. E eu optei por não fazer plantão na vida, É, né? Então, isso foram duas coisas que eu me diria que o ajudaram. sono da beleza é dormir bem de noite, né? Bom, É, é, não se e preocupar, aí entram outras situações, né? Eu estava falando da questão das insônias, né? E, e aí tu falou de algo muito importante, né? O que vem primeiro, né? Existe até o que nós chamamos de insônia comórbida, como uma comorbidade.
Porque normalmente a insônia pode preceder um quadro depressivo em torno de 5 semanas. E aí aparecer a depressão, né? Em quadros de transtorno bipolar também está muito relacionado, né? Então, independência química é muito comum, né? E tu vai tratando o quadro depressivo e pode ir melhorando, apesar de persistir um mês ou um tempo maior, a insônia ela vai diminuindo. Tanto é que muitas vezes ela é um indicativo de piora, né? Começa a dormir mal de novo, pode estar pintando aí, surgindo aí um quadro depressivo. Então é um indicador muito importante, né? Mas ele pode também ser isolado, né? Então, e aí, claro que o sofrimento perdura, né? Então, assim, a questão da ansiedade, né? A ansiedade durante o dia. Eu já atendi muitas pessoas, inclusive atendi um paciente meu do Nordeste aí, em que ele vinha tomando medicação para dormir de noite, várias medicações para dormir, né? E, ok, desde que eu comecei quando eu comecei a psiquiatria, depois eu acabei fazendo esse curso de polissonografia lá na Unifesp, eu aprendi a perguntar sobre sono. Eu acho que todo médico, independente da área, tem que perguntar como é que seu paciente dorme. Isso é fundamental. Hã? Digo, não existe saúde sem sono. Não existe. Não existe Mas tu saúde sabe que às sem vezes sono. isso não é perguntado, né? Então eu me lembro que esse paciente estava tomando várias medicações para dormir. Mas eu comecei a perguntar como é que era o dia, né? Porque a gente tem que perguntar como é que é a noite, como é que é o dia, né? E no dia, uma pessoa muito ansiosa, uma ansiedade severa, muito preocupado, uma profissão X lá, ele ia com a cabeça, né, cheia e achava que tinha que desligar o botão e dormir. E se não dormir, ficar mais preocupado ainda, porque ele não ia acordar no outro dia bem e tinha que render e tal. Bom, eu tirei todas as medicações dele, do sono dele, a princípio. Na realidade, eu coloquei uma medicação pela manhã, um ansiolítico, não um benzodiazepínico, não faixa preta, né? Eu acabei usando desvenlafaxina, tá? Que tira um pouco de ruminações, melhora, né, a questão do humor, diminui a ansiedade, estimulei a parte de atividade física, que é fundamental, né? A questão toda da alimentação pelo nosso eixo intestino-cérebro, aí, né? Que a gente, isso é outra história, né? Microbiota. Até estimulei Uhum. a questão de um probiótico depois do almoço para tentar melhorar ali né, as bactérias não patogênicas. E, e esse paciente melhorou muito. Ele foi à noite com muito menos dificuldade para dormir. E aí eu acabei usando uma técnica, né? Existe a técnica que, enfim, eu pedi para ele pegar uma prancheta, né, e escrever. Ele fazer tudo que ele estivesse planejando por outro dia, que ele colocasse ali no papel. Né? Hoje é segunda, vamos dizer, amanhã é terça, claro, hoje é quinta, mas o que tu vais fazer na terça? Aí ele escrevia tudo e assinava. Mas bota uma rubricazinha e bota do lado da tua cabeceira. Isso melhorou muito o sono dele, porque o dever estava cumprido. Porque o que, que acontece? Existem tipos de personalidade que são mais tranquilos em relação a relaxar, levar mais de boa e tal. Existem personalidades tipo A que são muito autocobradoras. Aí vem muito na questão do teu tipo sanguíneo, né, que deve se encaixar em um tipo aí, que é aqui, hã? Sanguíneo É tem o A. personalidade A. O tipo sanguíneo Pois tem é. Que é personalidade A. aquele que, pois E é, o que O tem se cobra mais, é mais AB. obsessivo, rumina mais pensamentos. Tem uma hipersensibilidade ao termo. Então, olha Tudo aí, que ele recebe é fechou, para viu? ontem. Então, E tem mais cardiovascular, né? é, Isso foi um trabalho feito tu por vê. um Então, cardiologista. o manejo foi bem interessante. Depois eu entrei com melatonina para ele, tá? Entrei com melatonina numa dose de 3 miligramas e ficou super bem. Né? Então, ok. Mas muitas vezes a insônia está relacionada a outros fatores também da minha área. Por exemplo, se eu tenho um paciente com transtorno bipolar, né? E esse paciente tem esse problema de insônia, eu uso uma quetiapina, né? Às vezes em dose baixa, às vezes em dose elevada, que já ajuda na questão do dormir. Né? Então, essa questão toda do que usar, do que receitar, né? Existe também os fitoterápicos, né? Existe a valeriana, que no Instituto Sono se usava bastante, né? Então, é um fitoterápico que ajuda muito a dormir, né?
Eu utilizo bastante, né? Eu não vou falar o nome comercial, que eu não vou fazer propaganda, mas tem um nome, tem um fármaco fitoterápico que ajuda a dormir. O problema é o cheiro, né? As pessoas reclamam, né? Valeriano tem um cheiro horrível, né? Mas é só o cheiro, né? Isso ele funciona. Então, dentro desses quadros todos, né? A gente sabe que existe um caminho bidirecional entre insônia e doenças clínicas e insônia. Então, o diabético pode ter, sim, problemas de insônia, assim como um insônia pode piorar uma diabetes. Né? Um depressivo pode ter insônia, pode ocasionar um quadro de insônia também, né? Mas a insônia também pode estar relacionado a desencadear um quadro pelo estresse, né, depressivo. Então, são múltiplos fatores, né? Não é uma coisa só. Então, eu acho que dentro da questão da medicina do sono, né, o que instiga é justamente isso, né, que ele está presente em tudo. Né? As mulheres, por exemplo, na tua área, né, as mulheres até a menopausa ou perimenopausa, elas dormem melhor que a gente, nós homens. Depois elas começam a dormir na mesma, não sei se está dizendo na mesma dificuldade ou na mesma proporção, quer dizer, começa a igualar, né? Adriano, uma coisa importante, assim, tu sabe que eu tô fazendo aquela medicina, uma Uhum. pós em medicina de precisão, né? Então a gente estudou muito, assim, a parte voltamos lá na biologia molecular, e tu sabes que a melatonina, ela é o mais poderoso neutralizador de radicais É livres de antioxidante, né? hidroxila. É potente, né? E ela também, que elas, né, danificam muito a mitocôndria. E ela é mais potente do que a glutationa e do que a vitamina E, são duas antioxidantes potentes. Então, ela protege contra os danos do DNA e contra os efeitos pró-oxidante do ferro. Então, o que a gente está falando já nesse lance a gente falou do Uhum. envelhecimento antes, então entra nisso também, né? Em relação à função imunológica, né? Ela também eleva os níveis dos linfócitos CD4, que Uhum. são os natural killers, né? Ativa o sistema de citocinas anti-inflamatórias e eleva a capacidade imunológica durante o inverno. Então, a gente ainda já saímos do verão, estamos no outono. Então, no inverno, a importância de dormir. E geralmente no inverno as pessoas É. acabam dormindo melhor, né? Então, isso é uma coisa que o próprio organismo ele acaba no sistema imunológico se Eu, ajudando, né? a gente tem preconizado a dose de entre 3 e 5 miligramas, que é ajustável para cada pessoa, na insônia, para não se tornar suprafisiológico. O que é suprafisiológico? É aquele excesso que eu não quero, né? Isso para insônia, né? Para insônia. E funciona muito bem. Agora, para tumores, por exemplo, né? Tratamento, né? Eles têm usado de 10 a 50 miligramas. Aí já extrapola porque tu está buscando outra coisa, né? Para cefaleia, muitas vezes 10 miligramas. Então isso também é muito variável, né? Só que, claro, o ajuste tem que ser feito com quem entende, né? Então, eu sei que tu acaba trabalhando muito com a melatonina, então tu tem essa experiência, né? E tu sabe como é que funciona. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Muitas vezes eu pego pessoas que vêm, enfim, alguns outros profissionais que tascam assim, uma dose lá em cima. E não é assim, né? A melatonina tem que ter aquele cuidado, aquele ajuste, aquela combinação. Não tem que ter muita pressa nisso, né? Em relação a câncer, Adriano, se tu me dá um adendo aí para me dar falar um pouquinho sobre isso, porque eu tô com algumas pacientes minhas com câncer e aí eu fui dar uma estudada mais assim a fundo em relação ao que a melatonina tem a ver em relação ao câncer, né? Então ela tanto in vitro quanto in vivo já, né? Ela inibe o Uhum. crescimento tumoral, ela tem uma atividade antiangiogênica. Inclusive eu achei um artigo em que ela influencia inclusive nos receptores. O câncer que ela mais tem estudos é da mama, né? Inclusive, a gente já tem alguns oncologistas. Eu tenho uma paciente minha que está se tratando em São Paulo com um colega que ele é onco-hematologista e ele está usando para ela uma dose. Antes, Uhum. tinha-se 40 Sim. miligramas, a dose máxima. Já se fala em Uhum. 1 miligrama por quilo. Então, essa menina, como agora ela baixou um pouco o peso, mas de chegar até 60 miligramas, né? A minha experiência é de não começar direto com 60
por parefeitos, né? Então começa com 10, 20, e muitas vezes a gente não usa na hora de dormir. Eu geralmente recomendo que elas usem antes, porque nós não sabemos. Depois que eu comecei a fazer essa pós em medicina de precisão, eu me dei conta que nós, como médicos, nós trabalhamos no escuro. Porque cada paciente é de forma diferente. Então, um vai metabolizar mais rápido, outro vai metabolizar mais lento. Então, se a paciente... Eu já oriento, olha, se tu tiver insônia, inclusive eu tenho um paciente, que é um paciente meu lá de Campo Bom, que é um paciente com câncer de pâncreas, que eu tenho... É claro, ele ainda não me ajuda muito, mas a gente está vivo até agora, com Olha, 3 anos, a gente fez agora. E esse é um paciente que a gente iniciou com melatonina a dose mais alta daí, no início da tarde, né? Para não prejudicar o sono. E é um paciente que não tem sono. Uma outra coisa que também dá para fazer é fracionar as doses, né? Então, dos artigos que eu achei, assim, a melatonina, isso mais associado em câncer de mama, né? Que ela teria um efeito antiproliferativo nas metástases do câncer de mama por competir com os receptores do estrogênio. Porque o câncer de mama, ele é um câncer estrogênio dependente, né? E aí entra junto, se nós formos pensar em endometriose, é outra doença que a gente tem muito e também está associada com a predominância estrogênica, né? A outra seria a concentração de melatonina está reduzida em mulheres com câncer de mama em comparação com o grupo controle sem a doença. Eu tenho todos esses artigos, depois se quiser eu te mando. A melatonina ela potencializa o efeito dos quimioterápicos e da olha, radioterapia no câncer de mama. Até não está nesses aqui, mas eu andei vendo um outro artigo que fala que ela melhora a resposta ao tratamento quimioterápico e radioterápico. A outra coisa seria sensibiliza as células do câncer da mama à radiação ionizante através da aqui tá ele, ó, potencialização dos efeitos, combatendo as células tumorais, reduzindo também os efeitos olha. colaterais dessas terapias. É, Então, tem mais 3 aqui, que ela age regulando a síntese do estradiol, diminuindo sua produção quando usada no tratamento do câncer de mama. Sendo que antes a gente só tinha o tamoxifeno, né? Que é o mais comum que é usado, né? Que tem todos aqueles efeitos, tu deve sim. pegar muita paciente que usa com depressão. Hoje já tem muitos pacientes questionando se vale a pena, quando o risco de recidiva não é muito alto, de fazer esse tipo de tratamento alternativo, né? Ela induz a apoptose das células tumorais mamárias através da regulação da COX-2 e o aumento da exposição à luz durante a noite reduz a melatonina liberada, aumentando as chances de desenvolver câncer de mama. Sabe qual é a minha preocupação? É como saber qual é a quantidade de melatonina. Quem é que está faltando? Né? Por exemplo, agora a gente suplementa nessa dose alta quando a paciente está com câncer. Porque os exames, a gente tinha conversado antes, né, sobre exames de melatonina, que é algo que as pacientes me questionam muito, né? Eu não solicito. Até andei lendo sobre o assunto. Então, seria tu coletar do sangue durante a madrugada, isso é praticamente impossível. Hoje o pessoal faz muito salivar, mas aí tu teria que coletar às 8 da noite, às 10, às 2, às 4 da manhã. Então aí tu acorda para coletar. Então não sei até que ponto isso interferiria. E não sei se tu, quando tu fez a tua formação no sono, se tinha algo a esse respeito, Adriano, de saber assim, se a Olha, pessoa está com melatonina alta ou olha, quando eu baixa. passei lá, a Difícil, né? melatonina não era nem liberada. Na realidade, foi liberada É. em 2021, em novembro de 2021, e lá estava se fazendo estudos que, na realidade, a Anvisa tinha que liberar em crianças, né? Quer dizer, por quê? Porque tinha toda a questão toda dos exames em criança, das convulsões à noite, né? A criança ficava no outro dia meia sonolenta, improdutiva, e poderia ter fazendo crises, né, epiléticas à noite. Então, assim, a questão da melatonina, eu costumo colocar melatonina 2 horas antes, né, dependendo da dose, até um pouco menos, aí entra a questão do ajuste, né. Agora, nós estávamos falando antes da questão de múltiplas áreas, né. Eu acho que é interessante também colocar um pouquinho das apneias, né. Daqui a pouco vem a pergunta, né, as apneias obstrutivas, né, e centrais. Bom, a gente tem que entender que quando nós respiramos, né, nós temos as vias aéreas, né, que elas deveriam estar permeáveis, né? Então, se eu estou com meu nariz com desvio no septo, eu já começo a criar um problema. Então, dentro dessas vias aéreas permeáveis, nós temos a questão toda do ar que entra na faringe e nós temos músculos ali que
quando nós inspiramos, nós fazemos uma pressão positiva, né? Que nem um hidrante que a gente abre de água, né? Como se fosse até os pulmões, né? E quando nós expiramos, né? Nós fazemos uma pressão negativa. Então, os músculos, eles têm que aguentar isso aí. Bom, quando eu estou muito obeso, quando eu estou muito acima do peso, eu acabo acumulando gordura na região cervical aqui. E aí acaba havendo um prejuízo, né, físico, na realidade, né? É uma questão mecânica, né? Então eu tenho um prejuízo mecânico. Oi? É a TM, né? A pessoa, até a É, TM é uma tem causa a de maior apneia. protusão, menor protusão até da questão do queixo, né? Que tem a ver com a luz também, do palato e tal. E a questão abdominal, né? Toda síndrome, e vocês não têm isso, né? Eu tenho muito pouco, ou se tem, enfim, mas nós homens nós temos, né? A questão da barriga, né? Que é mais comum no homem, né? E tu imagina que à noite, né? Quando nós estamos respirando, né? Nós temos que empurrar, na realidade, o diafragma tem que empurrar. Se eu sou uma pessoa com um abdômen muito distendido, eu já sou propenso a fazer uma síndrome metabólica. E se eu começo a fazer apneias, nós chamamos de síndrome Z. Então eu começo a roncar, eu começo a ter alterações, né, com as apneias, e isso tudo vai dando uma qualidade no outro dia horrível. A pessoa está cansada, a pessoa não produz, né? E geralmente quem reclama é quem está do lado, né? Tu ronca demais, né? Acho que tu para de respirar à noite. Então o exame para isso é a polissonografia, né? Que é muito importante. E na insônia a gente acaba não fazendo isso porque tem outros parâmetros que a gente acaba avaliando, né? Mas quando existe a sonolência excessiva diurna, a gente pode até aventar essa possibilidade, mas as apneias, elas precisam, na realidade, ser tratadas, elas precisam ser investigadas, né? Porque nós acabamos fazendo, nós acabamos aumentando, digamos assim, até o trabalho cardíaco, né? Nesse processo à noite. Bom, falando da questão toda, voltando à questão da melatonina, né? Eu uso melatonina, né? De preferência, tento fazer a questão do diário do sono, da regularidade do sono, tudo aquilo que a gente já falou. Tá, mas vamos dizer que eu preciso usar alguma medicação, né? Existe muita medicação na minha área que é usada off-label, né? Quer dizer, fora de bula, né? As drogas Z, né? O Zolpidem, Zolpicona, fora disso a Rameuteona, foram um arsenal e são um arsenal terapêutico interessante, tá? Por quê? Porque tem uma ação rápida, né? Tem uma duração que não se estende, então não tem aquela questão toda de ter sintomas no outro dia, né? Efeitos da própria medicação. Então, como indução do sono, né? Ou manutenção, e depois surgiram as de liberação controlada, né? A CR, que estendia um pouco mais, 7, 8 horas, são importantes para aquelas pessoas que não dormem, porque é mais importante dormir do que não dormir, né? Então, às vezes, tu fica naquele risco-benefício, né? Só que isso tem que ser respeitado com a indicação médica e o acompanhamento médico. Às vezes existe a medicação, a automedicação, e aí dá bobagem, né? Então, o que tem que cuidar, principalmente com as drogas Z, os Zolpidem da vida, né? Que a gente conhece aí. Sempre a menor dose, né? E existem alguns médicos do sono que até não gostam muito dessa situação assim, de não, dorme, toma na cama do lado do bidê, porque eles acham que já está condicionando. Porque o grande problema do Zolpidem é que ele funciona. Tu toma e tu dorme. Tá? Mas se tu tomar no banheiro, tu dorme no banheiro. Né? E o outro problema é a amnésia anterógrada que pode acontecer. Eu já tive um caso de uma senhora que foi encaminhada por um colega neuro para internar. Ela estava psicótica, né? Porque ela acordava de manhã e tinha feijão, tinha bolo, tinha isso. E eu achava que estava entrando na casa dela, né? Eu disse, mas ela está tão íntegra para tudo isso, né? Não, não, calma, deixa eu, deixa eu conversar com ela, acompanhar ela. E aí eu perguntei o que ela estava tomando. Ela estava tomando Zolpidem. Aí eu troquei o Zolpidem, né? Como ela tinha uma certa ansiedade, acabei dando a mitriptilina em dose baixa,
ela não internou, tá? Ela não estava psicótica, ela só estava com uma medicação inadequada para ela. Porque uma das coisas que a gente tem que cuidar é o seguinte também, tem toda uma questão do metabolismo do idoso. O rim, o fígado já não está funcionando como funcionava. Então, aquelas 2 horas pode ser que não sejam 2 horas. E eles já têm, na realidade, uma quantidade de sono menor. Então, tu tem que ver, tem que cuidar também com quem tu está lidando, né? Se tu tem, como é que está a função renal, como é que está a função hepática. Os outros A insônia é até mais comum em medicamentos, assim. mulheres e em pessoas com mais idade, normalmente até por terem muitas situações clínicas, né, junto. Então, a questão farmacológica é importante. A mitriptilina em doses baixas, a gente acaba usando, né? Que é um antidepressivo, né? A doxepina, que a gente manda manipular ali em torno de 4 miligramas, 6, né? A trazodona, acho que é a mais famosa de todas, né? O famoso Donarém, né? Eu gosto muito desse fármaco, ele acaba às vezes estendendo um pouquinho mais o sono na manhã, mas ele não altera a estrutura do sono, porque o que acontece? Alguns antidepressivos eles podem alterar ali a primeira fase do sono e até dar pesadelo e coisas assim, né? É, Eu gosto muito e, dele. bom, os geriatras odeiam que se dê quetiapina, olanzapina, ou antipsicótico na terceira idade, né? Ok, concordo, acho que não deve ser usado, mas depende do diagnóstico, né? Se eu tiver com um paciente que é um bipolar, eu vou optar por isso, eu vou optar por menos remédio possível que dê o melhor efeito, né? Não ficar com polimedicação. Então, não existe o ideal, existe aquilo que é melhor para aquele paciente com aquelas características, e aí tu tem que fazer uma boa anamnese, né? Mas é uma arte o sono, assim, eu acho muito interessante, né? Tu sabe, tu falaste antes ali no intestino, né? Que tem o eixo intestino-cérebro, e agora se fala no eixo músculos-cérebro, e agora também temos um terceiro eixo que é o imune pineal, né? Que é a melatonina É, agindo na nível do pineal, né? Então a melatonina realmente está se ensaiando como um medicamento, né, polivalente, né? Não só mas na é insônia. interessante falar tudo isso, assim, mas é muito importante a experiência, né? Que a gente vai adquirindo, que a gente vai Sim, tendo, que a gente vai para estudando, porque é aquilo que eu falei, cada caso é um caso, mas tu viu que a melatonina, ela meio que corre assim de uma maneira meio indiscriminada, assim, né? É, agora. as pessoas vão lá e mandam manipular, as pessoas vão lá e compram, aí existe agora as que compram na farmácia até sem receita. Então esse tipo de cuidado, eu acho muito perigoso isso, porque quando a gente fala de suplemento, eu falo de medicamento, né? Porque eu acho que a melatonina é uma medicação, ela tem a sua função, né? É um Ela é hormônio hormônio. exógeno, né? É um hormônio exógeno. Só que nós temos melatonina no leite, nós temos melatonina nos ovos, nós temos melatonina também nos alimentos, que a gente acaba esquecendo, né? Uma coisa, por exemplo, Adriano, que as pessoas têm muita resistência em admitir que é o sono ruim que causa as Uhum. doenças. Então, por exemplo, as pessoas me procuram, as mulheres me procuram com problema de sexualidade. Ah, acho que a testosterona vai resolver tudo. Só que muitas vezes as pacientes estão com a testosterona alta, a falta do sono, a melatonina baixa interfere aonde? Na prolactina. A prolactina, né? Muitas vezes as pacientes acham, vou parar o anticoncepcional porque a testosterona está baixa. Aí para o anticoncepcional, a testosterona continua baixa. Mas daí a paciente estressada, cortisol elevado, baixa a testosterona. A melatonina, se tu não produz ela normalmente, o que acontece? Baixa a testosterona, aumenta o cortisol. Então, na verdade, tem uma ligação, um eixo, né, importante. Hoje, acho que se a gente não conhecer esse eixo todo, fica difícil. E muitas vezes os pacientes eles vão só naquele. Porque hoje tu abre a rede social ali e o pessoal tá, tá colocando implante de testosterona, de oxandrolona, de tudo. Então tu começa a ver uma mistura e muitas vezes não são nem médicos, né? Ou Olha, são se eu acho um médicos com absurdo, eu formação imagino o nenhuma, que que né? tu acha. Não vou nem perguntar. Eu vi uma propaganda de um colega que formou aqui em Porto Alegre.
que ele não tem residência nenhuma, mas ele tem experiência clínica na É, Europa, nos Estados Unidos, e aí ele faz tudo isso, né? Ele faz tudo que é mas tipo de procedimento é, isso, sociedade isso estão acontece. contra, né? Isso acontece. Tem um médico também, Anabolizante. né, aqui de Porto, que ele propõe tratamento de depressão e escrachos antidepressivos. Eu acho uma responsabilidade enorme, né? Então, ok, coloca a tua posição, mas não desvaloriza o que tu não conhece, né? Porque é uma responsabilidade, né? Por exemplo, esse colega que é minha paciente está se tratando em São Paulo, ela vai continuar fazendo químio. Então, ele fez esse tratamento, né? A melatonina é um tratamento complementar, não é algo que não vai fazer o tratamento. Não, não é isso. Né? Então, a gente tem que deixar claro que ela é um tratamento adicional, né? Ela é coadjuvante ali, né? Então, não é só, vou largar tudo, vou fazer isso. Não, é usar junto, né? Nós passamos um pouquinho de 1 hora. Não sei se tu tem mais alguma coisa para Não, eu colocar, fiquei, eu perguntas. fiquei Não sei se o curioso com pessoal uma tem mais situação perguntas. na nossa live aqui. Ninguém perguntou De dos que, sonhos, Adriano? o significado dos sonhos. É verdade, ninguém perguntou. Por Hum, que não sonha? Baixa de dopamina. Essa é uma pergunta que eu mas tenho nas minhas lá, de aqui um dopamina. minutinho eu vou falar. Pessoal, os sonhos, tá? Freud tentou explicar que os sonhos tinham relação com desejos inconscientes que se manifestavam nos sonhos, mas que eram transformados. Resumindo, ele não disse nada, tá? Nada com nada. Nada com nada. Uma outra psicóloga americana, eu não me lembro o nome dela, ela fez uma observação dos filhos não, dos pacientes dela acordando eles na metade da noite, né? Uma coisa extremamente inconveniente e também descobriu que não tem significado nenhum. E assim foi. E a questão dos sonhos até hoje acaba se tornando uma certa incógnita, né? Mas sonhar com cobra não quer dizer que tu vai ser traído, sonhar que tá pelado não quer dizer que descobrir alguma coisa tua. Esse tipo de associação não existe. Enfim. Mas alguma outra colocação, Adriana? Aqui teve, eu acho que ela deve ser tua paciente, a Andréia, ela disse que vai constar contigo, foi aquela que falou que Ah, sim. está acordando de madrugada. Daí ela perguntou sobre por que as pessoas roncam. Tu As acabou pessoas falando roncam ali, porque né, as Adriana? vias aéreas elas têm Tem algum tipo de obstrução, né? obstruído. Ela perguntou também sobre o tipo sanguíneo O, só que daí quem estuda sangue sou eu, não Não, sou eu a só sei que doutora Adriana, o ela meu é perguntou O pra ti. positivo, só a única coisa que eu sei. Eu, eu sei me contar, né? Na verdade, daí tem a Adriana, que é um. Ah, não, a Adriane, acho que a irmã dela é tua paciente. Eu tenho duas pacientes que são minhas recentes e uma delas é tua paciente. E ela questionou do AB. O AB, na verdade, ele tem mania de dormir mais que os outros, né? Então, muitas vezes o AB ele não é compreendido, porque ele é incompreendido nesse mundo, porque ele tem mais sono que os outros, né? E eu digo que o A é o que precisaria dormir mais, porque o A já é estressado por natureza. Quando o doutor Adriano falou em personalidade A, não é o tipo sanguíneo A. Não tem o tipo A, o O, o B e o AB. E dentro que foi um colega, dois colegas cardiologistas que descobriram a personalidade A e B, seria mais em relação a isso que tu falou, né? Do A ser mais estressado, reagir pior ao estresse. E aí eu fiz uma relação. Não tinha o B e o A, mas como eu tinha o tipo sanguíneo B e o AB, eu consegui achar no site de psicologia de Portugal que tem o comportamento, né, ou a personalidade que eles falam, Olha, a C e a D. Então, isso eu vou fazer lives agora, daqui para frente, algumas isso, sobre aí o tu tipo me sanguíneo, daí eu convida. coloco sobre isso. É muito, então vamos sim. Adriano, muito obrigada. Acho que não temos mais Eu nenhuma que agradeço, muito pergunta. obrigado pelo convite. Ah, eu sonho, raramente eu lembro. Isso Como? é normal? Se eu sonho, raramente É, eu lembro. Isso é é normal? normal. A gente existe aquela história de muitas vezes lembrar do sonho e escrever. Tá, tu vai escrever coisas aleatórias, né? Então, depende no período que tu acaba acordando, né? Então, enfim.
Sabe, isso que é muito interessante. Eu tô com um paciente que acabou de me mandar uma mensagem agora que ele está bem melhor. Esse paciente, ele estava no psiquiatra e ele esteve comigo há um tempo atrás. E é um paciente que ele é A. E tu sabe que na minha teoria do A, o A precisa mais de dopamina do que serotonina. E esse paciente, a melhor fase da vida dele foi Olha, quando ele usou a bupropiona. E agora voltou até que um paciente mais ativo, assim, um paciente muito para baixo. E aí eu resolvi entrar agora de novo com a bupropiona, né? Eu não costumo me meter na conduta quando os pacientes têm psiquiatra, mas ele me disse que ele conhece o psiquiatra dele sabia que ele ia vir comigo. E aí agora ele já me respondeu aqui que ele olha. está se sentindo bem Coisa boa, melhor. né? Então Quando os isso para mim pacientes dão esse feedback, né? A gente fica tão feliz, né? Eu recebi muito uma foto de uma gratificante. paciente minha que eu atendo no interior e ela rindo do lado do marido. Eu fiquei tão feliz que tu não tem ideia. Aí ela agradeceu, né? Isso aí É, compensa. fiquei muito feliz, assim, porque esse é o nosso trabalho. Ó, a Isa Garcês, acho que tu conhece Pois é, também. eu vi Parabéns, que ela Ju escreveu Travolta, ali, né? viu? Fernanda, Celso, obrigada. Zenir, muito obrigada. Esclarecedor, o pessoal está colocando. Boa noite, doutor. E doutora Adriana, tem um carinho muito especial por você. Obrigado. A Márcia, né? Bom. Obrigada, pessoal, pela parceria. Adriano, querido, muito obrigada mais uma vez. Né? Tem aquela a nossa live que não saiu, Eu né? Do até tô usando CBD o aí. canabidiol para sono. Não esqueci de falar. Tu sabe, eu tive num congresso em São Paulo, um curso de hormônios em dezembro, e aí tem um problema, assim, tipo, nos receptores hormonais. Tem mulheres que não Hum, conseguem hum. melhorar os fogachos. E aí eu perguntei pro Gerson se na menopausa não teria alguma coisa. E aí ele disse que eu poderia melhorar os receptores hormonais. E aí eu tô com uma paciente minha que está usando e está bem interessante. Inclusive, semana ela mandou uma mensagem para mim, uma menina que é representante de um dos canabidiol, ela me procurou no consultório, porque ela pegou receita minha e queria saber por que eu estava prescrevendo, para que eu estava prescrevendo. Eu disse, olha, mais é para dor e para isso. E daí logo em seguida entrou a mensagem de uma paciente minha, que ela está dando uma entrevista na Uhum. Bandeirantes sobre canabidiol, que foi uma que eu usei e ela está muito bem. E daí ela queria saber se ela poderia dar o meu nome e se eu não queria fazer a outra parte da entrevista sobre o canabidiol. Daí eu disse, olha, infelizmente nós É, ainda estamos proibidos de falar sobre o assunto, a não ser em congresso e palestras, né? A não ser o pessoal que trabalha com isso é, mesmo, né? enfim, eu vou continuar estudando e pronto. Então, Eu eu também tô. continuo, eu estou É, prescrevendo, claro, mas isso, né? Eu é mais a dor e nesse lance agora dos eu tô receptores receitando para dor, tô hormonais. receitando para ansiedade, né, para sono, né? Tem um estudo no Clínicas rolando sobre transtorno bipolar, né? Não sei se eles já terminaram ou não. Uhum. Enfim, eu acho que é um arsenal terapêutico maravilhoso, só que, né, tem que saber usar. É que assim, tudo que é bom, a gente tem É, essas restrições, verdade. né? Infelizmente, Mas muito acontece obrigado mais uma no vez. Brasil. Pessoal, boa noite. Eu que agradeço, já são 9h15. Bom, Bom descanso, Adriano. Obrigada mais uma vez pela, né, paciência, tua excelente explanação e para nós essa aula maravilhosa. Né? E qualquer dia a gente combinado. marca um outro assunto aí. Pessoal que gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos. A semana que vem nós não teremos live, agora em abril, como vão ter 2 feriadões aí, nós tem duas quintas que não vão ter. Por enquanto, a única que está agendada vai ser sobre articulação temporomandibular, que vai ser na última quinta de abril, que a gente vai falar sobre isso. Eu tirei meu aparelho, ainda estou falando meio estranha, estou aprendendo a falar. Mas é uma outra área também que a gente está tendo muitos problemas de ronco, enxaqueca. Eu tinha dor de cabeça antes de resolver. Então, beijo para todos. Adriano, um Outro. beijo especial para ti. Muito obrigada. Eu vou Tá bom, compartilhar contigo obrigado. a live, tá, meu querido? Um abraço. Tchau. Tchau.